irmão, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5. Nós estamos estudando esse livro de 1 Coríntios e nos encontramos no capítulo 5, passamos pelos capítulos anteriores, e agora Paulo abre uma nova sessão no capítulo 5, e ele vai tratar uma situação da igreja muito complicada, muito crítica, muito difícil, que ele tem um homem incestuoso dentro da igreja. E eu queria ler do versículo 1 em diante, para você e eu termos um contexto aqui do que está acontecendo, e aí então podermos continuar na meditação. Nós meditamos na semana passada do versículo 1 até o 5, e hoje eu vou do 6 ao 13, mas eu quero ler para você 1 ao 5, para a gente lembrar do que foi ministrado na semana passada. Diz assim o texto sagrado: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, e estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É muito triste, irmãos, o texto que nós estamos, porque o grande problema da igreja em Corinto, na realidade, é um grande problema no mundo daquela época, a questão da imoralidade. Por isso que quando você vê essas listas morais que Paulo faz, ele vai fazer uma agora em seguida, e vai fazer uma outra no capítulo 6, e quando você vê nas cartas de Paulo, você vai ver essas listas morais. O que encabeça geralmente essas listas morais, elas são pecados sexuais. Não porque o pecado sexual seja mais grave, como nós vimos na semana passada, mas porque era o mais comum dos pecados que havia. Era o pecado que mais era comum na comunidade, nas sociedades, nas culturas daquele momento. E você olha para os nossos dias e vê que da mesma forma a imoralidade sexual, e especialmente no Brasil, é algo que está aí presente na sociedade de uma forma muito larga, ok? Muito comum. E então Paulo olha essa situação e chama a igreja a tomar uma decisão, que é retirar esse homem, ok? Retirá-lo da comunidade, expulsar esse homem. E Paulo vai reafirmar isso no versículo 9 e também no versículo 11, e ele vai dizer que é um sinônimo, né, de entregar a Satanás. Isso é tirar essa pessoa de dentro da igreja, é tirar essa pessoa da comunhão da igreja. Então nós vimos também como Paulo, ele segue os passos de Jesus no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, como se deve disciplinar alguém da igreja. Martinho Lutero disse uma coisa: 3 características tem uma igreja. A igreja, os protestantes saíram da igreja católica, eles protestaram contra o que estava acontecendo, eles saíram. Então havia agora 2 igrejas, a igreja protestante e a igreja católica. Então surgiu uma pergunta no meio do povão: qual é a igreja certa? Como eu sei que eu estou numa igreja certa? E então os reformadores chegaram a uma conclusão bíblica, obviamente, e falaram: uma igreja séria é uma igreja que prega a palavra de Deus, onde a Bíblia é lida, onde a Bíblia é respeitada, ela é explicada e aplicada. Ponto. A outra característica de uma igreja verdadeira é que ela faz biblicamente os sacramentos, que são 2: a Santa Ceia e o batismo, ok? São sacramentos, isso é, o Senhor da Glória nos deu essas ordenanças, ok?
ok? Que são batismo e Santa Ceia. E aí, então, os reformadores acrescentaram mais um, que é a disciplina bíblica. Numa igreja verdadeira, é necessário ter a disciplina bíblica, que visa a restauração, o cuidado, o amor, ok? Não é simplesmente expulsar a pessoa, não. É tratar, é cuidar, é disciplinar, é discipular a pessoa, é tirar a pessoa do caminho do erro, para que ela possa estar em Cristo Jesus. E agora, no versículo 6, Paulo vai continuar o tema, ele vai tratar dessa questão desse homem incestuoso que está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Então, Paulo vai continuar tratando o tema a partir do versículo 6. A vanglória de vocês não é boa. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Livrem-se do velho fermento, para que vocês sejam uma massa nova e sem fermento, como de fato são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento ou com velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Mantenha sua Bíblia aberta e enquanto nós meditamos, vamos lendo e seguindo o texto. Ele novamente toca na questão da vanglória. A vanglória e o orgulho é um pecado presente nessa igreja, uma igreja que tem essa espiritualidade onde o orgulho, a centralidade do ser humano está aí. Então é uma igreja que está voltada para esse orgulho, e eles se orgulham de ter um homem incestuoso dentro da igreja. Eles estão felizes com isso, eles estão orgulhosos com isso, dizendo: olha, nós estamos vivendo dessa maneira, esse homem está aqui entre nós fazendo isso, mas Deus está presente entre nós, porque nós falamos em línguas. Então, na cabeça deles, na espiritualidade deles, o fato deles falarem em línguas identifica, significa que Deus está apoiando tudo que eles estão fazendo. É muito parecido com aquilo que acontece no Antigo Testamento. Tinha o templo de Deus lá, o templo de Salomão também em pé. Então não importa o pecado que a nação esteja vivendo, não importa a corrupção que a nação de Israel estivesse vivendo, eles estão dizendo: Deus está aqui porque o templo está de pé. Então a gente às vezes faz essas conexões que não são corretas. Às vezes a gente acha que Deus está aprovando alguma coisa na nossa vida porque algumas coisas estão dando certo, ou porque a gente tem dinheiro, ou por alguma outra coisa, ok? E é mais ou menos o que eles estão falando. Por isso que Paulo está dizendo: a vanglória de vocês não é boa. E de fato, irmãos, onde há orgulho, onde essa teologia da glória, onde o ser humano é o centro de tudo, você sempre vai encontrar imoralidade, amor ao dinheiro, você sempre vai encontrar o desvio da palavra de Deus. Essas coisas sempre estarão presentes neste ambiente. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa de pães, ou leveda a massa toda. Agora Paulo, ele toma o problema dentro da ótica da cruz de Cristo. No capítulo 1, versículo 24, Paulo vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado. Então, todo o problema de divisão que Paulo tratou no capítulo 1, 2 e 3, ele fez isso sob a ótica da cruz de Cristo. Ele está falando que Cristo é o centro de tudo, não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro. Cristo é o centro, não somos nós, e tampouco é a igreja. Cristo é o centro de tudo e de todos. Agora Paulo está novamente tomando a cruz de Cristo como ponto inicial para resolver esse problema. E é isso que nós devemos fazer em nossa vida.
isso que Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Se Paulo vai resolver o problema, Paulo vai resolvê-lo a partir da cruz de Cristo. Se é um pecado gravíssimo que vai ser tratado, Paulo vai resolver isso a partir da cruz de Cristo. Então a cruz é o ponto de partida e de chegada, é o início, mas também é o objetivo final da vida cristã. É resolver tudo a partir da cruz de Cristo. Então ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque esse é um símbolo, é um dos símbolos da Páscoa, o pão sem fermento. E ele vai desenvolver essa temática do pão sem fermento e da Páscoa nos versículos que se seguem. A ideia de Paulo é: veja, assim como um pouco de fermento, uma pitada de fermento, uma colherada de fermento faz a massa inteira levedar, a atitude de vocês de orgulho, tendo um homem desse pecando dentro da igreja, vai fazer o quê? Vai fermentar toda a igreja. Todo mundo vai pensar o quê? Ah, se fulano de tal está fazendo isso, por que a gente não vai dar vazão a todas as nossas paixões, a todos os nossos pecados? Vamos pecar. Então veja, um pouco de fermento, a atitude daquele homem, somada ao orgulho da igreja, que não se entristece diante do pecado, que não disciplina o pecado desse homem, vai fazer o quê? Vai fazer com que toda a igreja levede, isso é, ela mude, porque é o que isso que o fermento faz, ela muda a massa e leva a massa para um outro nível, ela faz a massa crescer, e é isso que vai acontecer. Esse pecado pode destruir essa igreja, esse pecado pode acabar com essa igreja. Por quê? Porque vai levar todo mundo na mesma direção. Por isso que a gente disciplina os filhos, por isso que a gente tem que disciplinar os nossos filhos, porque se a gente não disciplina os nossos filhos, eles vão progredindo no pecado, e se você se omitir e não disciplinar o seu filho, ele vai progredir no pecado. Por isso que precisa haver disciplina dentro da igreja. O exemplo do ditado, comum que nós temos é: uma laranja podre vai apodrecer todas as outras. Mas é só uma laranja podre. Mas interessante que todas as laranjas boas não conseguem curar a laranja podre, mas a laranja podre consegue contaminar todas as outras. Por isso que quando nós vemos algum pecado dentro da igreja, nós precisamos ajudar esse irmão, diante da palavra de Deus, a sair desse pecado. O objetivo é ajudar o irmão a deixar o pecado, a abandonar o pecado, a viver uma vida para a glória de Deus. O ponto aqui é extremo. Nós já temos uma igreja que está orgulhosa do pecado e um homem que está cometendo um pecado que nem lá fora, entre os cristãos, alguém aceita aquilo. Então Paulo já chega para tirar o homem, porque chegou num ponto extremo, ok? A igreja permite certos extremos. Provavelmente isso aqui não começou do dia à noite, isso foi um progresso, que esse homem foi tendo na vida, um desvio de caráter somado a outra, e a igreja não corrige. Por isso que a igreja precisa fazer essa disciplina de forma amorosa, de forma a edificar a vida do irmão, mas a levá-lo à semelhança de Cristo. E aí então Paulo vai dizer no versículo 7: livrem-se do fermento velho para que sejam uma nova massa sem fermento, como de fato vocês são. E o ponto de Paulo é esse: veja, livrem-se do velho fermento. O que ele está dizendo? Livrem-se desse homem, tirem esse homem do meio de vocês, não deixem esse homem no meio de vocês. Um pouco de fermento vai levantar toda a massa, tirem esse homem daí. E é isso a ordenança que Deus dá na Páscoa. Quando você abre lá em Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa, é justamente essa: vocês vão tirar todo o fermento inteiro, não vai ficar nenhum rasgo. Eles tomavam isso de forma tão radical que os religiosos do povo de Israel, eles vasculhavam em casa, especialmente na cozinha e na sala onde se comia, na mesa, debaixo com lamparina, para ver se ficou algum resto de
migalha de pão fermentado, eles tiravam tudo, eles varriam a casa, eles vasculhavam os cantinhos dos armários, de todos os cantos da casa, na despensa, não podia ficar um farelo de pão fermentado, era para tirar tudo. E é essa atitude que nós devemos ter: vasculhar a nossa vida, a nossa alma, varrer o nosso coração, tirar todo o fermento velho, tirar toda a influência do pecado das nossas vidas. É isso que nós devemos fazer, porque, irmão, um pouco de fermento leveda toda a massa. Os pequenos pecados são aqueles que levam a grandes destruições. Por exemplo, um incêndio numa floresta que queima dezenas, centenas, milhares de hectares, não começa com uma bola de fogo, uma explosão de fogo que deu. Não começa assim. Começa como? Uma fagulha. Às vezes uma bituca de cigarro, às vezes um pedaço de vidro que ficou lá jogado na beira do caminho, aquilo superaquece, uma palha seca. Então os pequenos pecados, os pequenos desvios de caráter, é aquela pequena mentira, é aquela olhada imoral, é aquele acesso no celular de um conteúdo que você não deveria ver, é aquela conversa que você ouve. Ah, mas foi só uma conversinha, foi só um detalhezinho. Cuidado, irmão, com isso. Ah, mas é só um desvio do meu caráter. Cuidado com isso, porque esse que é pequeno vai levar a grandes destruições na sua vida, como aconteceu com Davi. Ele só olhou aquela mulher, ele estava longe dela, no terraço do palácio, foi só uma olhada, mas aquela olhada que deveria ter sido desviada porque a mulher estava nua, ele prolongou o olhar, ele continuou olhando, ele perseverou em olhar para aquela mulher, né? Deu no que deu. Meus irmãos, cuidado com isso. Os pequenos pecados levam a grandes destruições na nossa vida. Por isso que a gente precisa ensinar a criança, o adolescente, não aceitar desvios de caráter e ensinar os nossos filhos para que eles não progridam no pecado. Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento, como de fato são. Interessante, Paulo está dizendo que eles já são nova massa, está vendo aí? Como de fato são. O que Paulo está dizendo? Mas o fermento está lá, está fermentando a igreja. Por que Paulo está dizendo que eles já são pão sem fermento, como de fato são? É que existe sempre essa, e aqui está o ponto de Paulo. Toda vez que Paulo disciplina a igreja, toda vez que Paulo escreve para a igreja, toda vez que Paulo está corrigindo alguma coisa, orientando alguma coisa, Paulo está apontando para aquilo que a igreja já é em Cristo. Paulo está chamando essa igreja para que ela seja aquilo que Cristo quer que ela seja, aquilo que Cristo já conquistou para ela na cruz. E aqui está o maravilhoso da graça de Deus, é que o Evangelho não apenas aponta o nosso pecado, mas ele nos chama a ser aquilo que Cristo conquistou para mim e para você na cruz. O Evangelho enche os nossos corações de esperança. As religiões simplesmente enchem o nosso coração de culpa e medo. Mas o Evangelho, ele não apenas aponta o pecado em nosso coração, mas ele nos chama a nova vida em Cristo, como de fato vocês já são. Veja, viva aquilo que Cristo conquistou por você, seja aquilo que Cristo conquistou por você na cruz. Viva e seja aquilo que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo realizou por você naquela cruz. Não viva aquém da vontade de Deus, não viva longe daquilo que Deus planejou eternamente para a sua vida. Viva plenamente a vontade de Deus, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com um velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Como é que acontecia a Páscoa? Primeiro mês do ano. A Páscoa abre o ano, ok? É o primeiro mês do ano. Dia
10, depois você pode ler lá em Êxodo capítulo 12, dia 10 desse mês, você vai pegar e separar o cordeirinho da Páscoa, e vai chamar, se a sua família for pequena, você vai chamar o vizinho para compartilhar e cear junto com você. No dia 10, você já faz isso. Esse cordeiro já está separado. Dia 14, acontecem duas coisas. Primeiro, mata-se o cordeiro e você tira todo o fermento da sua casa. Não pode ter mais fermento. No mesmo dia que o cordeiro morre, é o mesmo dia que começa a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. No mesmo dia. O que Paulo está dizendo? Olha o texto, versículo 7, final do versículo 7. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Já Paulo está dizendo o quê? Cristo morreu. Se Cristo morreu, se você celebra a Páscoa, se você é salvo, se você passou pelo sangue do Cordeiro, não pode haver fermento na sua vida. O fermento tem que ser retirado. Se o Cordeiro que é Jesus morreu naquela cruz, se o sangue foi passado nos umbrais da porta da sua casa e nas janelas, se o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, como diz 1 João, se o Cordeiro de Deus morreu e você nasceu de novo, você vai viver sem uma vida de fermento. Você vai viver longe do fermento, porque no mesmo dia que o Cordeiro morre, é o mesmo dia que você vai tirar o fermento da sua vida. Essa é a mensagem de Paulo. Esse é o ponto central de Paulo nessa mensagem. Cristo morreu? Como vocês estão vivendo assim? Cristo morreu? Como é que vocês estão deixando esse homem dentro da igreja? Vivendo uma vida dessa. Cristo morreu? Porque você está mentindo. Cristo morreu? Porque você está vivendo a imoralidade. Cristo morreu? Porque você está vivendo na maldade e na perversidade. Duas palavras para indicar pecado de uma forma geral. Qualquer pecado. E ele no hebraísmo joga duas palavras, né? O hebraísmo é isso, né? Em verdade vos digo. Essa ideia de repetição. Aqui Paulo faz a mesma coisa. Se Cristo morreu, se o Cordeiro de Deus morreu naquela cruz, ele foi sacrificado, você não pode viver na maldade e na perversidade, em nenhum pecado. O cristão está celebrando a festa do Deus Santo. Ele não pode viver sem santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Vocês vão ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês saíram do Egito pelo sangue do Cordeiro. Vocês foram libertados da escravidão do pecado. Isso é Páscoa. Vocês foram libertados da morte, da destruição das trevas, para uma nova vida em Cristo. Isso é Páscoa. E Paulo está dizendo, a Páscoa, se Cristo morreu, tire o fermento. Tire o fermento da sua vida. Por isso que a Páscoa não pode ser uma festa que a igreja deve celebrar. A igreja deve viver. A Páscoa não é uma coisa de uma vez por ano. A Páscoa é todo dia. Você tira o fermento da sua vida, você tira o pecado da sua vida, porque Cristo morreu. Está vendo como Paulo trata o problema a partir da cruz de Cristo? A partir da pessoa e do sacrifício de Jesus, do caráter santo de Deus. Aqui está, irmão, a maneira de nós tratarmos o pecado na nossa vida. Aqui está a maneira de nós desenharmos o nosso presente e o nosso futuro, fazermos planos, projetos, resolver crises, viver a vida a partir da cruz de Cristo, de que quem Cristo é, do que Cristo fez e do caráter santo de Deus. É assim que o cristão deve viver. Por isso que Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Tudo o que Paulo diz é a partir da cruz.
Todo mundo que saiu do Egito saiu por causa do sangue do Cordeiro. E quem saiu do Egito saiu sem fermento. O fermento do Egito ficou lá. Essa influência que um pouco faz toda a massa levedar, que muda toda a vida de uma pessoa. Isso ficou para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O fermento velho ficou para trás. E tudo se fez novo. Isso é Páscoa. A Páscoa é viver a nova vida, porque Cristo morreu e me deu a sua vida naquela coisa. Isso é Páscoa. O seu filho sabe disso, seu neto sabe disso, seu sobrinho sabe disso. As pessoas que estão ao seu redor entendem o que é Páscoa. Isso é Páscoa. Essa é a mensagem poderosíssima da Páscoa. O evento mais extraordinário do Antigo Testamento. O evento de redenção mais marcante e emblemático do Antigo Testamento. A Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito por causa e através do sangue do Cordeiro. É a mesma mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus, quando morre, ele morre em festa? Na Páscoa. Ele morre na Páscoa, derramando sua alma na cruz. Amém? E aí então Paulo vai falar, mas com os pães da sinceridade e da verdade. Essas duas palavras que significam uma vida posta à luz do sol, que pode ser analisada e vista sem problema algum. É alguém que se expôs à glória de Deus. É alguém que traz a sua luz, a sua vida à luz da verdade do Evangelho. É isso. Enquanto a ideia da perversidade e da maldade é uma vida nas trevas do pecado, aqui não. Aqui a ideia é de alguém que está andando sob a nuvem da glória de Deus, que é exatamente o que acontece depois da Páscoa. É uma vida que a glória de Deus está permeando toda a realidade dessa pessoa. Não há nada a esconder, não há nada a ocultar, não há meias verdades, não há máscaras a se colocarem. Há uma vida onde tudo está exposto ao sol da glória de Deus, à luz da verdade de Deus. Deus é luz e não há nele treva alguma. Andai como filhos da luz. Nós somos do dia, nós somos filhos do dia, nós andamos no dia e não nas trevas, diz o apóstolo São Paulo. Por isso a ideia extraordinária aqui desse texto. Versículo 9. Acompanhe comigo. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Veja, Paulo já havia escrito para essa igreja e dito para eles sobre todos esses assuntos de moralidade, até porque Paulo viveu 1 ano e meio junto com essa igreja. Foi um dos lugares onde Paulo mais investiu tempo no seu pastorado. E vendo aquela igreja dominada pela imoralidade e idolatria, e assuntos diários, contínuos de ensino foram a respeito tanto de moralidade como da questão da idolatria. Eram coisas assim que Paulo falava em todas as suas mensagens. Porque eles estão
cabe só onde cai chuva, direto, e só nasce coisa ruim. Mato. O autor de Hebreus, você taca fogo. Olha aí o juízo. Que coisa terrível. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo ministrações, ouvindo estudos. Você não precisa dizer mais nada para essa pessoa, mas não há mudança. Olha aqui o que está acontecendo com essa igreja. Irmão, se você absorve, se você ouve a palavra de Deus, se a luz do Evangelho brilha sobre a sua vida e não há transformação, eu quero dizer para você que só haverá endurecimento no seu coração. E o seu coração vai se tornar mais duro, o seu coração vai se tornar mais insensível ao toque, à voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quanto mais você ouve a verdade e menos você pratica, mais duro o seu coração fica. Você não tem alguém assim dentro da sua casa, da sua família? Todo mundo está dizendo para essa pessoa: olha, não faz isso, não anda desse jeito, não toma essa atitude, mas a pessoa persiste naquela atitude, mas não tem nada. E veja, nem o sofrimento tira essa pessoa da situação que ela já percebeu? Essa pessoa toma essas decisões, ela sofre, e não importa a quantidade de sofrimento, a pessoa continua. E geralmente essas pessoas são assim, elas batem no peito e dizem: eu sou assim mesmo. Está vendo? É a mesma atitude aqui dos coríntios. Eles estão endurecidos, orgulhosos e seguem no pecado. Então, meu irmão, não podemos fazer isso. Precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer algo, versículo 10. Com isso, a palavra-chave aqui é associar-se, que quer dizer literalmente do grego misturar-se, ter um relacionamento íntimo, de amizade, ok? Paulo está dizendo: já vos escrevi por carta que vocês não se associem com alguém, com pessoas imorais. E aí Paulo vai dizer: com isso não me refiro com os imorais desse mundo, ou os avarentos, ladrões ou idólatras, ok? Porque do contrário vocês teriam que sair do mundo. Então qual é o ponto de Paulo? Paulo não está impondo a santidade cristã no mundo, não. E aqui está o erro da igreja. O erro da igreja é tentar impor a moralidade, a ética cristã no mundo. Não funciona. Não funciona. O mundo não aceita. Por exemplo, um princípio cristão de moralidade na questão sexual é a virgindade, o relacionamento sexual dentro do casamento. A virgindade para o homem, a virgindade para a mulher. Casar em virgem. Esse é o ponto bíblico. Sexo só dentro do casamento, intimidade sexual só dentro do casamento. Como é que você vai impor isso para o mundo? Não vai funcionar? Nunca. E o Paulo não está tentando impor uma coisa lá para o mundo, isso não funciona. Paulo está dizendo: é aqui dentro. Então quer dizer que eu não posso eu não posso me misturar, eu não posso trabalhar, eu não posso estar na vida, no mundo aí, com os imorais, avarentos, idólatras. Então eu não vou nem sair na rua. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, o que ele está dizendo é: você vai conviver com essas pessoas, você vai trabalhar com essas pessoas, você vai estar dentro de casa com essas pessoas. O que Paulo está dizendo aqui não é estar com pessoas não crentes que sejam assim, imorais, idólatras, avarentos. E aí Paulo usa algumas palavras. Ele está dizendo que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem irmãos, estão vivendo essa vida. Aí com essas pessoas não. Ok? Entende o ponto de Paulo? E aí Paulo vai usar 3 palavras aqui: idólatras, imorais, que são pessoas que vivem relações sexuais erradas, e aí de qualquer jeito, ok? Sexo antes do casamento, pornografia, palavras e pensamentos imorais, ok? Adultério, incestos em geral, tudo que foge daquilo que é o padrão bíblico de sexualidade. Essa palavra aí, ela abraça todo tipo de relações sexuais erradas, ok? Então ele generaliza mesmo, ele abraça tudo com uma única palavra. Depois ele vai falar dos avarentos, pleonectes, essa palavra grega, que quer dizer compulsivo.
compulsivo por comer, por beber, compulsivo por comprar. É alguém, essa palavra literalmente significa alguém que não está satisfeito, alguém que sempre quer mais, é alguém compulsivo, ok? Por isso que essa palavra também é usada muito do lado de imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual também pode ser uma compulsão, ok? O comer, o comprar, enfim, compulsões de um modo geral. Por que um cristão não pode ser compulsivo? Porque Cristo libertou ele. Ele não pode ser compulsivo, porque Cristo libertou essa pessoa. Se Cristo libertou essa pessoa, você é escravo de Cristo, não do pecado. Você não é escravo da comida, da bebida, do dinheiro, da jogatina, de drogas. Você não é escravo mais disso. Se o Filho vos libertar, você verdadeiramente é livre, ok? Então você não é livre, você não é escravo do dinheiro, de ladrões, em qualquer tipo de roubo, ok? Com fraude, com mentira, mão armada, seja o que for. Isso aqui não pode estar num cristão. E idolatria, qualquer tipo de idolatria. A idolatria tem como seu sentido original desobediência. Quando você coloca um Deus no lugar de Deus. Por isso que Samuel vai dizer para Saul que a desobediência é pecado de feitiçaria e culto aos ídolos. Quer dizer que quando eu desobedeço a Deus, é um pecado de feitiçaria. Isso. Por quê? Porque você está botando um Deus, você está sendo idólatra, você está botando um Deus, você mesmo está se fazendo de Deus no lugar de Deus. Essa é a ideia da idolatria. Então a gente acha que idolatria é só alguém ali diante de uma estátua, abaixo. Não. Idolatria é a desobediência, passando pelas compulsões, quando você faz das coisas e pessoas um Deus na sua vida, ok? E idolatria aí você pode fazer do esposo, do filho, o ídolo da sua vida, da esposa, do filho, enfim. Uma pessoa pode tomar no lugar de Deus no seu coração, ok? Isso também é idolatria, até o ponto da feitiçaria, de se prostrar diante de estátuas e tudo. Então, idolatria tem uma abrangência muito grande aí, ok? Nós estamos no mundo, convivemos com pessoas assim, e não há nenhum problema, porque nós somos sal no mundo e luz nessa terra, ok? Não há problema nenhum conviver no mundo com pessoas assim, perfeito? Agora o ponto de Paulo, mas agora, versículo 11, acompanhe comigo. Mas agora, estou escrevendo que não devem misturar-se, associar-se, ter relacionamento íntimo com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Ele vai repetir as palavras que ele repetiu em cima: imoral, avarento, idólatra, agora ele acrescenta, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Aqui ele acrescenta duas coisas: caluniador, que é a pessoa que fala mal do outro, fofoqueiro, que espalha mentiras, que fala mal do outro. Um cristão não pode ser isso. Veja, um cristão não pode ser imoral, um cristão não pode ter compulsões, escravo de uma bebida, do cigarro, seja lá o que for. Ele não pode ser um idólatra. Cristo é o Senhor da sua vida, mas ele também não pode ser um caluniador. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado na igreja, na minha vida cristã, porque é um fofoqueiro. Não é? Mas eu quero dizer para você que os fofoqueiros não são cristãos. De verdade, não. Sim, sim. Isso. Então, a calúnia, ela tem a ver com as meias verdades que as pessoas vão produzindo. Sim, com certeza. Porque toda mentira a respeito do caráter de alguém é calúnia. Sim, é justamente essa ideia. É alguém que fala mal do outro, que coloca inverdades na vida do outro, que aumenta coisas na vida do outro e espalha isso para outras pessoas. Esse é o caluniador. Essa é uma atitude do diabo. Ele é o caluniador dos nossos irmãos.
irmãos, diz Apocalipse. Por isso que a palavra caluniar é a palavra grega diabolos. A própria palavra diabo é a própria palavra caluniador. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado aqui. A gente tem que ter cuidado aqui. A gente não pode difamar as pessoas. Deus não nos chamou para isso. Deus não te chamou para espalhar falsas notícias. Deus não te chamou para ficar ouvindo mentiras sobre os outros, fofoca sobre os outros. Não dê seu ouvido a isso. Você está sendo caluniador. Ah, pastor, mas só ouvir? Sim, se você ouvir calúnias, você está sendo caluniador. Por isso que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, você fala para o outro, vai lá no YouTube, na internet, nas redes sociais e fala lá o que aconteceu. Não, vai lá e fala para o seu irmão. Hoje em dia as pessoas, a primeira coisa que fazem é jogar lá no YouTube, é jogar lá no Facebook, é jogar no Instagram, no WhatsApp. Não, você está errado. Não é essa atitude cristã. A atitude cristã: se o irmão pecou contra mim, ou se eu pequei contra o meu irmão, vou até ele, disse Jesus, e vou conversar com ele. Irmão, aconteceu alguma coisa, você não está bem, deu algum problema, senti que você está distante de mim, eu fiz alguma coisa, está tudo bem? Não, está tudo tranquilo. Não, aconteceu agora, me perdoa, estamos aqui, e você vai lá e conversa com o Senhor. Ok? Essa é a atitude bíblica. Ok? Então, caluniador não entra no reino de Deus, não. Porque o caluniador ele tem o próprio perfil do diabo. Olha só que coisa dura aqui das Escrituras Sagradas para mim e para você. Aí a outra palavra, ladrões, a gente já conhece, mas a outra palavra é alcoólatras. E aqui fica difícil essa palavra para a gente. Por quê? Porque na cultura do vinho fica difícil. Todas as culturas daquela época tomavam vinho de manhã, no café da manhã, na hora do almoço, se tinha um lanche à tarde e se jantava à noite. Em todas as refeições tinha vinho. As crianças tomavam vinho, sim. 2 por 1. 2 copos de água e 1 copo de vinho. Diluía, para a criança, né? Diluía o vinho para as crianças tomarem. Ah, mas o vinho daquela época não tinha álcool? Tinha. Dependendo da uva, 12%, 16%. É álcool, menino, não é pouco não. Ok? Como é que você vê aqui Paulo falando? Como é que você vê Paulo falando de alcoólatra aqui? Como eu vou definir quem está bêbado numa cultura que se bebe? Manhã, tarde, não é difícil definir isso, não é? Não fica difícil? Para a gente é fácil. Para a gente é fácil. Na nossa cultura não existe a ideia de você beber manhã, tarde e noite. Só se uma pessoa do boteco ali da frente ali. Mas de modo comum, natural, não acontece isso. Ok? Então como é que eu sei que alguém é alcoólatra? Nessa cultura, nesse contexto que Paulo está falando. A ideia de Paulo, provavelmente, ela está mais voltada para os resultados do álcool. Alguém que está sob a influência do álcool, ela perde o discernimento, ela briga, ela cria confusão, a compostura dela, ela perde. Então você vê que alguém está bêbado, você vê que alguém é um alcoólatra, porque ele anda nessa postura. É uma pessoa que está num descontrole emocional, começa a chorar, e começa a falar das mágoas, e então começa a gargalhar, farra o tempo inteiro. Então a ideia aqui são essas evidências do uso do álcool que deve estar em foco aqui, ok? Eu quero dizer para você, irmão, que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Uma vez lá no Chile, a gente estava, eu não lembro na igreja que a gente estava, a gente era muito novo, né? Aí tinha uma irmã lá, ela diz assim: não, aqui na igreja tem um irmão bêbado. E de vez em quando ele vem com um culto bêbado, alguma coisa nesse sentido. Aí eu olhei e disse: olha, irmão, eu não tenho um irmão bêbado, porque um bêbado não é meu irmão, porque ele não
passou pela cruz de Cristo Jesus. E aqui o texto está dizendo para a gente que não. Que de fato, alguém assim ainda não foi salvo. Então, irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Alguém que está em Cristo, alguém que celebra a Páscoa, no mesmo dia que o Cordeiro morreu, eu tirei o fermento da minha vida. Acabou. O fermento do pecado tem que acabar na minha vida. Amém? Versículo 12. Pois, como, e aí ele termina, perdão, versículo 12, com tais pessoas vocês não devem comer. Aqui está implícito duas coisas: comer a Santa Ceia. Essa pessoa não pode cear na igreja, porque ela não pode estar na igreja, porque ela vive essa vida. Então não é um cristão verdadeiro. Lembra? Lancem fora o fermento velho. E outra, essa pessoa que vive dessa maneira, se ela se diz cristão, lembra que é esse ponto. Com os que não, eu tenho pessoas que eu conheço, me relaciono, vivem essa vida torta aqui, não tem problema. Elas não são cristãs, estão lá no mundo, você está pregando o evangelho para elas, você está falando de Cristo com elas, vai ser difícil manter um relacionamento mais profundo, às vezes só de alguém de família mesmo, que seja alguma coisa assim, ou um amigo, quando no tempo que você não era cristão e tudo, então provavelmente pode ser que ainda tenha um relacionamento, mas geralmente o cristão não tem um relacionamento mais sério, mais profundo com alguém que vive essa vida, salvo se for, como eu disse, alguém da família ou um amigo anterior à vida cristã. Mas o ponto aqui é alguém que dizendo-se irmão fala assim: com esse você nem come, você não ceia a ceia do Senhor com essa pessoa, porque essa pessoa está vivendo essa vida, e tampouco você mantém um relacionamento, você não se mistura com essa pessoa, você não mantém um relacionamento de comunhão, intimidade com essa pessoa, ok? Ela está no mundo. Deixa eu dizer algo para vocês. Aqui está um ponto importante da disciplina. Veja que Paulo ele não disciplina o homem. Paulo chama a igreja inteirinha para disciplinar esse homem. Veja, quando nós temos uma disciplina que vem de todos os irmãos, de toda a família de Deus, até mesmo numa família, quando todo mundo se anule e diz: olha, a sua atitude é inaceitável nessa família. Todo mundo, a família, todos os irmãos, os pais, todo mundo se reúne e chega para aquela pessoa e diz: olha, a atitude que você toma aqui é inaceitável. Nós amamos você, mas não aceitamos de maneira alguma a sua atitude aqui. É inaceitável a sua atitude aqui. A tendência dessa pessoa é o arrependimento. Mas quando você tem uma família, um ou dois que dizem inaceitável a sua atitude, o resto diz: não esquenta não. Poxa, quem não, né? Não tem problema. Acabou, essa pessoa rarissimamente ela vai se arrepender. Por isso que Paulo chama todo mundo, toda a igreja, reúna todo mundo e tire esse homem do meio de vocês. E com esse homem vocês não vão comer. Por quê? Porque ele vai ver que é inaceitável a atitude dele aqui dentro. Ninguém vai apoiar, ninguém vai aceitar. Ah, mas como essa pessoa me procurar quando a gente não estiver reunido comigo? Essa pessoa me procurar, você vai dizer para ela: sua atitude é inaceitável. Nós amamos você, nós oramos por você, nós queremos ajudar você, mas eu quero dizer para você que na atitude que você está é inaceitável a sua presença aqui. Você não pode estar na igreja dessa forma. Você tem que escolher: ou você vai viver no pecado, ou você vai viver em Cristo. Isso é Páscoa, irmão. Isso é chamar pessoas ao conceito de uma vida. Eu já tive algumas experiências dessas. Alguns se arrependeram, outros disseram: não, eu vou para o mundo. Eu vou para o mundo. O último homem que eu tive a tristeza de fazer isso foi dizer para ele: olha, você não vai mais viver aqui assim. Nós temos por 15 anos ajudado você. 15 anos. Temos orado por você, temos apoiado você, temos discipulado você, temos dado todo o suporte para você.
E vez ou outra você está caindo aqui e ali. E eu quero dizer para você que é inaceitável a sua atitude aqui. E você vai ter que escolher. Ou você vai ficar nessa atitude, ou você vai ficar nessa igreja. Porque do jeito que você está, não é inaceitável a sua situação aqui. E a pessoa decidiu ficar na vida torta. É triste, mas a igreja não pode ter no seu seio pessoas que estão vivendo assim. Como a gente sempre diz, olha, a gente está aqui para te ajudar, para te apoiar, para lutar junto com você, mas jamais para ser cancelado. A igreja tem que ter essa atitude, irmãos, essa atitude de amor, de cuidado, mas também de não aceitar esse tipo de atitude. E quando toda a igreja se anuia a isso, a tendência dessa pessoa se arrepender, a tendência dessa pessoa vir e falar: eu estou errado, porque não tem ninguém nesta igreja que me apoie. Eu estou errado, porque todo mundo aqui demonstrou amor por mim o tempo inteiro. Eu estou errado, porque não tem ninguém que passando a mão na minha cabeça. Eu estou errado, e eu não posso ver essa vida. Eu quero muito ficar aqui nesta igreja, e eu tenho que abandonar o meu pecado e voltar. E se voltar em arrependimento, recebemos em Cristo Jesus. Porque não estamos aqui para condenar ninguém. Veja, Paulo diz isso aqui: entregue esse homem a Satanás, tire esse homem da igreja, para que ele seja salvo no dia do Senhor. O objetivo não é a condenação, mas a salvação do pecador. Esse é o objetivo da disciplina. Não é empurrar esse homem, pegar o diabo e falar: olha, agora nunca mais para você. Não, o objetivo é que essa pessoa chegue ao arrependimento. E esse deve ser o nosso objetivo. Uma lição para nós final. Agora estou vendo um negócio interessante aí. Vendo o cara num nível tão profundo de pecado, Sim. e já não tem mais jeito do cara. Acho que a ideia de Paulo foi essa. Sim, Existe claro, o texto claro, entrega a Satanás. Sim. E ele termina dizendo para que o corpo seja destruído e ele, no seu espírito, seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor é a segunda vez. Essa ideia de entregar ao diabo, isso é de tirar da comunhão da igreja, vai trazer um sofrimento. O próprio pecado vai trazer um sofrimento terrível na vida da pessoa. Não há dúvida disso. E aqui você vê Deus usando o próprio diabo no sofrimento desse homem para trazer o arrependimento dele. Acontece isso com Paulo. Paulo tem um espinho na carne. Ele foi até o terceiro céu, ouviu e viu palavras que não é lícito ninguém nem ouvir e nem falar. Ele ouviu, e para ele não se soberbecer, 2 Coríntios capítulo 10, para ele não se soberbecer, o que aconteceu? Deus colocou nele um espinho na carne, um mensageiro de quem? De Satanás, para que eu não me vangloriasse das revelações. Veja, o sofrimento que Paulo passa, que é na realidade uma humilhação, porque o texto fala de um mensageiro de Satanás para me esbofetear, um tapa na cara, geralmente com o lado de fora da mão. Isso é uma coisa humilhante que Paulo está passando. E essa humilhação que o diabo está fazendo, através dos seus agentes, o mensageiro de Satanás, é para Paulo não se vangloriar. Veja como Deus usa o sofrimento produzido pelo próprio diabo para produzir arrependimento ou não deixar que o filho dele peque. Interessante. A gente pensa pouco nisso, mas a Bíblia fala de Jó. Foi algo assim parecido. Jó sofre não porque peca, mas o objetivo de Deus é o quê? Que no sofrimento Jó conheça o Senhor. Antes eu te conhecia, e agora meus olhos te veem. Esse é o objetivo de Deus no sofrimento. Deus vai abençoar Jó e dar 7 vezes mais do que ele tem. Mas o objetivo de Deus é o conhecimento mais profundo de Jó, da pessoa de Deus. Mas quem Deus usou? O diabo. Mas eu acho que ele quer dizer assim, que para uns tem jeito, para outros não. Sim, é verdade. Tem gente que vai sair da igreja e nunca mais vai voltar, mas tem gente que vai sair e vai voltar. E se voltar arrependido, a gente tem que estar aberto. A gente tem que dizer para essa pessoa que pode vir para a glória de Deus, arrependido, contrito e quebrantado. Pode vir, Deus vai restaurar a sua vida. Você entende, meu querido?
Porque o objetivo da disciplina cristã, a disciplina da igreja, não é destruir, é salvar. O objetivo, gente, lembra, o pai disciplina ao filho que ama. O objetivo do pai não é destruir seu filho. Se o pai ama, não é espancar seu filho, não é destruir seu filho, não. É corrigir o seu filho, é conversar com o seu filho, é mostrar para o seu filho o erro, o caminho errado que ele vai. É dizer, meu filho, você não pode entrar por aqui. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus, mas também diante do irmão em Cristo, diante do seu pastor. Seu pastor às vezes vai lá e chama a sua atenção, você tem que estar feliz com isso. Você tem alguém olhando por mim, tem alguém vendo algo na minha vida que é um desvio de caráter, alguma coisa que eu estou fazendo errado. Glória a Deus por isso. A gente precisa disso, irmão. A gente não pode se ressentir, fechar o coração, ressentir, ficar comigo, chamar minha atenção. Não! É agradecer, dizer obrigado, porque me pontuou isso, porque me abriu os olhos para aquilo, porque, irmão, isso é uma coisa que em amor a gente faz, em amor, não é para denegrir, para humilhar ninguém, não. E a gente tem todo cuidado, tanto eu quanto a pastora Adelaide, a gente tem todo cuidado para fazer isso, para não ofender, para dizer da forma correta, pensar e falar de tal maneira que, entendeu? Então a gente não pode se ressentir dessas coisas. A gente tem que fazer isso e olhar com gratidão, que tem alguém orando, olhando por nós e dizendo, olha, não podemos ir por esse caminho. Deus nos quer no caminho da santidade. Então a gente precisa desses momentos, desses pontos que chegam e somos ali animados a voltar para o caminho do Senhor. Ok? Então, o texto aqui nos chama a uma atitude, irmão, de humilhação, de olhar para nós, porque, irmãos, nenhum de nós está livre do pecado, no sentido de que eu não vou pecar. Todos nós podemos cair em qualquer pecado. Todos nós podemos cair em qualquer pecado. Qualquer pecado. Esse pecado que você diz, esse pecado eu não caí, esse você pode cair. Porque a sua natureza pecaminosa é igual da pessoa que está do seu lado. Não existe diferença. Não, essa pessoa tem uma natureza melhor. Não tem. A natureza pecaminosa é a mesma. Você pode cair em qualquer pecado. Eu, você, qualquer um pode cair em qualquer pecado. Por isso que a gente primeiro tem que estar. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se que não cai. A gente tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. E não a vanglória, o orgulho aqui. Não, eu sou super espiritual. Olha, esse aí já é, ok? Então tem que ter esse quebrantamento, essa atitude de olhar para a sua própria, varrer o fermento velho. Está olhando ali a luz de vela, a luz da palavra de Deus e varrer o fermento dos nossos corações, com atitude de quebrantamento e cuidado. E Paulo termina aqui dizendo, essas pessoas, versículo 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? A igreja faz muito isso, julga o mundo, fala do mundo, critica o mundo e tudo, e denuncia o pecado do mundo. E é verdade, a igreja, ela tem esse ponto de ser um farol mesmo, mas não devem vocês julgar os que estão de dentro, isso é dentro da igreja, essa atitude, esse homem já deveria ter sido julgado por vocês há muito tempo. E a gente precisa produzir essa disciplina amorosa dentro da igreja. Deus julgará os de fora. Vai chegar um momento em que o mundo vai ser julgado. E aí Paulo novamente termina dizendo, expulsem esse perverso do meio de vocês. Que é novamente a ideia de entregar a Satanás. Isso é, tirar essa pessoa do meio da igreja. Que texto, irmãos! Quanta aplicação, né, para a nossa vida. E a gente precisa ter esse coração quebrantado diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez e ora a Deus nesse momento. Deus, me dê um coração quebrantado.